Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa revisão aqui de tópicos de eletricidade ou de circuitos 1, como vocês preferirem, tá? Basicamente, a gente vai ver esses tópicos: associação de resistores, divisores, conversão estrela, triângulo e alguns exemplos de aplicação dos conceitos que a gente vai estar revisando aqui. Vamos começar com a associação de resistores, então. Basicamente, né, quando a gente tem uma série de resistências que estão vinculadas a uma conexão séria ou uma conexão paralela, é útil a gente substituir essas resistências pelo que a gente chama de uma resistência equivalente, porque isso resulta normalmente na simplificação do processo de análise, tá? Ou seja, com um conjunto menor de equações, com uma racionalização, digamos assim, mais curta a respeito do circuito, a gente consegue realizar a análise daquilo que é desejado, que é pretendido, tá? E aí a gente tem dois tipos de associações, dois tipos de configurações possíveis que a gente pode estar fazendo essa substituição por uma resistência equivalente, que é a associação série, como vocês estão vendo aqui, né? Que é o caso onde a gente tem uma série de resistências conectadas através de uma conexão série. Vocês estão vendo aqui que eu estou representando todos os nós intermediários, mas o que nos interessa aqui a título de substituição é o nó A e o nó B, que é os nós entre os quais nós pretendemos colocar uma resistência equivalente, tá? Visto que todos os elementos aqui estão associados em série, é evidente que a corrente entre eles vai ser a mesma, tá? E isso já permite uma simplificação do processo de associação, como a gente vai ver. Bom, mas antes disso, uma vez que eu tenho essa vinculação aqui, eu poderia dizer que a tensão entre os nós A e B, chamada VAB, né, seria nada mais do que a soma de todas as quedas de tensões ao longo das diferentes resistências. Isso aqui, segundo a lei de Kirchhoff, né, a gente já revisou isso na aula anterior, tá? Ao mesmo tempo que eu sei que a lei das tensões me permite estabelecer essa equação, eu também sei pela lei de Ohm que eu consigo determinar a tensão em cima de cada uma das resistências simplesmente em razão da corrente, que é comum entre elas, e a resistência de cada um. Tá? E aí eu consigo reescrever essa equação aqui das tensões na forma que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Onde essa primeira expressão equivale a V1, essa daqui é VR2, VR3, VRN. Tá? Se eu coloco o I em evidência, eu tenho que VAB igual a I vezes a soma de todas as resistências. Se eu chamar essa soma de todas as resistências de resistência equivalente, então eu posso escrever a minha expressão simplesmente dessa maneira, que é igual à expressão original. Tá? Então, na prática, o que eu estou afirmando é que eu consigo substituir as resistências R1, R2, R3 até Rn pela resistência equivalente, que é a soma de todos esses valores, sem alterar a relação de tensão e corrente que existia, ou seja, o circuito em essência permanece o mesmo. Basicamente, o que a gente está afirmando é que eu consigo substituir tudo isso que está entre o nó A e o nó B por uma única resistência equivalente, tá? Ou seja, a resistência equivalente no caso de uma associação série é simplesmente a soma de todas as resistências individuais. Tá? Lembrando que a gente também tem a definição de condutância, né? E a minha definição de condutância é que a condutância é o inverso da resistência. Então também poderia dizer que a condutância equivalente é o inverso da soma das resistências, ou ainda que a condutância equivalente da associação série é o inverso da soma dos inversos de cada uma das condutâncias que existam no circuito. Tá? Lembrando de novo que eventualmente vocês vão encontrar resistências ou condutâncias presentes no circuito, então é necessário que vocês consigam trabalhar com as duas situações. Tá? Uma coisa que é interessante, que vocês vão ver aparecendo na análise daqui em diante, tá? É que a gente costuma representar as operações de associação por símbolos, né? Então, no caso da associação séria, a gente usa um símbolo de mais, simplesmente, que representa efetivamente a operação que a gente estava fazendo aqui para obter a resistência equivalente. Então, eu vou dizer, basicamente, que a resistência equivalente é o R1 mais o R2, mas eu também usaria esse símbolo se fossem condutâncias, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. O mais aqui indica a associação séria, independente da forma como que vocês usem de cálculo, né? De expressão algébrica, para estar realizando o cálculo do resultado da associação, ok?
Já a associação paralelo, vocês têm uma série de resistências que vão estar conectadas em paralelo, tá? Notem que, então, a gente tem só dois nós aqui presentes, apesar de ter um monte de resistências, né? Estou destacando, inclusive, que vocês têm aqui nó A e nó B, tá? Duas tensões, tensão A e tensão B, correspondente a cada um dos nós. E aí sim, né? Ao invés de a gente ter tensões diferentes, como a gente está numa associação paralela, a tensão é a mesma entre todas as resistências, né? E o que nós temos são correntes distintas a depender do valor do resistor que vocês estejam trabalhando, ok? Consequentemente, aqui a gente tem o que a gente chama de uma divisão de corrente acontecendo. A corrente total vai se dividir entre os diversos resistores. Bom, então vamos ver como é que a gente consegue expressar e tentar expressar a relação entre tensão e corrente, né? E tentar achar uma forma de representação de uma resistência equivalente para essa situação. Basicamente, pessoal, como a conexão é paralela, eu já tinha falado, né? A tensão VAB é a mesma em cima de todos os resistores. E aqui, ao invés de eu usar a lei das tensões, eu vou usar a lei das correntes. E é fácil determinar pelo circuito aqui, né? Que a única corrente ingressando no nó A é a corrente IT, e as correntes I1, I2, I3 até IN são correntes que estão saindo do nó. Consequentemente, eu posso falar que a corrente total é a soma das correntes nas diferentes resistências. Ainda pela lei de Ohm, a gente consegue dizer qual é o valor de cada uma das correntes, simplesmente dividindo a tensão que é comum a todas pelo valor de cada uma das resistências de interesse. Substituindo naquela equação do nó NA, a gente então teria essa expressão aqui, tá? Ou seja, vocês estão vendo aqui I1, I2, I3 até IN, e eu colocando VAB em evidência ficaria com essa expressão, perfeito? Se eu lembrar que a condutância pode ser definida como o inverso da resistência, eu poderia transformar essa equação aqui que vocês estão vendo nessa, e relembrando que isso daí é verdade, nessa expressão aqui. Ou seja, eu poderia dizer então que na associação paralelo a condutância equivalente é a soma das condutâncias individuais de cada uma das resistências. Perfeito? O que é o mesmo que dizer na prática, tá? Que a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos de cada um dos valores dos resistores, o que me permite então fazer essa substituição aqui. Perfeito? Eu consigo então substituir todas as resistências em paralelo por uma única resistência equivalente, tá? Cujo valor é dado pelo inverso da soma dos inversos de cada um dos resistores, ou simplesmente a condutância equivalente dado pela soma das condutâncias individuais, tá? No caso aqui, comeu aqui na lâmina, tá? Depois eu vou dar uma corrigida aqui para vocês, só fazer essa correção rapidamente. Bom, pessoal, não consegui ali corrigir, tá? Mas basicamente, assim como na associação séria a gente representa a associação dos resistores pelo símbolo do mais, na associação paralela a gente representa por duas barras, tá? Vocês vão ver nos exemplos a seguir como é que a gente faz essa representação, inclusive agora no desenvolvimento da conversão estrela-triângulo, depois a gente já vai ver essa situação. Bom, em termos de divisores, uma vez que a gente tem associação, é natural que surja o conceito de divisor, tá? E basicamente a gente vai ter dois divisores: o divisor de tensão, que é aplicável ao circuito série, tá? Onde a gente quer determinar a tensão ao longo de algum dos elementos do circuito, tá? E o divisor de corrente, que vai ser aplicável no circuito paralelo, quando os elementos são essencialmente em paralelo, onde a gente vai querer determinar qual é a corrente circulando em um dos elementos de circuito, tá? Então, nesse caso aqui, suponho que vocês tenham esse circuito, tá? Basicamente, a gente tem uma corrente única circulando por ele, visto ele ser um circuito série, e temos diferentes tensões. Então, é óbvio que pela lei das tensões a gente pode afirmar que essa equação aqui é verdadeira, né? Menos VF mais V1 mais V2 mais V3 até mais Vn igual a zero, tá? Segunda lei de Kirchhoff, tá? Pela lei de Ohm, e lembrando que a corrente T é a mesma em todos os elementos, a gente pode determinar as tensões em cima de cada um dos resistores pelas equações que vocês estão vendo aqui. Nada de muito especial. Juntando isso tudo, a gente chega nessa expressão aqui, que é a expressão montada lá em razão da lei do laço, né? Da lei das tensões aplicada no laço original, tá? A única coisa que a gente faz aqui é colocar o IT em evidência, e dessa forma eu teria que a corrente total nada mais é do que a tensão da fonte dividido pela soma dos resistores, o que é uma
é uma, digamos assim, já é uma consequência bastante óbvia a partir do momento que a gente tem o conceito de associação de resistores, tá? Só que eu vou pegar essa equação agora e vou aplicar uma resistência qualquer Rx, tá? Então, na verdade, se eu tenho uma resistência qualquer Rx, é extremamente simples determinar a tensão Vx, a exemplo das equações que vocês fizeram aqui anteriormente para cada uma das resistências. Eu consigo determinar a tensão em cima de Vx simplesmente aplicando a corrente do circuito vezes Rx. Só que agora eu já sei qual é a corrente do circuito, que é o que? A tensão da fonte dividido pela soma dos resistores. Eu também sei que a soma dos resistores num circuito de série é a mesma coisa que a resistência equivalente, o que me permite então escrever a expressão de Vx nesse formato. Vx nada mais é do que Rx sobre a resistência equivalente vezes a tensão da fonte. E essa é a expressão que a gente chama de o divisor de tensão pro resistor Rx, tá? Então lembrem-se sempre que quando a gente tem um circuito série, é extremamente simples a gente aplicar o conceito de divisor de tensão para determinar a tensão presente em qualquer um dos elementos do circuito, tá? Divisor de corrente, ele é um mecanismo em tudo similar ao anterior, tá? Só que agora a gente está falando de circuito paralelo. Como no circuito paralelo a gente tem a tensão VAB idêntica em todos os elementos do circuito, o nosso interesse evidentemente passa a ser determinar quais são as diferentes correntes que estão ali presentes. Então é um conceito muito similar ao que a gente já fez, tá? Eu vou aplicar aqui a primeira lei de Kirchhoff ao nó Na, tá? E aí eu vou chegar à conclusão que F é igual à soma das correntes em cada uma das resistências. Vou aplicar novamente a lei de Ohm, vou isolar aqui o valor de cada uma das correntes, de tal forma que eu vou chegar nessa expressão aqui para o IF. A partir disso daqui eu posso, nesse caso, isolar o VAB, e eu vou ter que o VAB nada mais é do que o IF vezes 1 sobre o inverso de cada uma das resistências, que seria a resistência equivalente do circuito paralelo. Então, de novo, estamos chovendo no molhado aqui, por assim se dizer, tá? Aqui, inclusive, eu destaquei, né? Então, eu tenho aqui que a resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos. Logo, a expressão VAB pode ser reescrita nesse formato. De novo, meu interesse aqui não é fazer essa análise. Meu interesse é determinar de uma forma simples qual é a corrente em cada uma das resistências de interesse. Ou seja, eu quero saber qual é a corrente X. Só que uma vez que eu sei qual é a tensão, e lembrando que a tensão é comum a todos os elementos, já que os nós A e B são comuns a todos os elementos, determinar a corrente é uma coisa bastante simples, né? Basta eu pegar a tensão e dividir pelo valor da resistência desejada. Como eu sei qual é o valor de VAB, de novo, VAB é o IF vezes a resistência equivalente, e o IF é o valor da fonte, né? Então eu posso rearranjar aquela equação ali nesse formato, e vou dizer que o Ix é a resistência equivalente dividido por Rx vezes a corrente do circuito. Então notem que as duas expressões, tanto do divisor de corrente quanto do divisor de tensão, elas são parecidas, né? Quando eu tenho divisor de tensão, eu tenho a tensão pretendida é a resistência que eu quero pela equivalente vezes a tensão da fonte, e quando eu tenho divisor de corrente é o inverso. A corrente desejada é a resistência equivalente pela resistência de trabalho, né, de interesse, vezes a corrente da fonte. Tá? Lembrando, obviamente, que as expressões aqui de resistências equivalentes são, no caso do divisor de tensão, a resistência equivalente do circuito série, no caso do divisor de corrente, a resistência equivalente do circuito paralelo. Né? Então é o cuidado que vocês têm que tomar. Tá? O último tópico que a gente vai ver aqui nesse ponto aqui é a conversão estrela-triângulo, tá? Então, pessoal, tem duas situações de interligação de resistores onde a gente não pode caracterizar nenhuma associação série, nenhuma associação paralela. Então, isso vai aparecer nos circuitos que vocês estiverem trabalhando, tá? Nessa situação, eu não poderia reduzir uma sequência de resistores por uma associação pelo visto de que pelo simples fato, melhor dizendo, de que eu não consigo caracterizar um vínculo sério, um vínculo paralelo entre eles, tá? Já que não respeita as nossas definições de associação séria ou paralela. E são duas as configurações que a gente vai ter nesse sentido. Uma é que a gente chama de configuração triângulo, também conhecida como configuração π, tá? Triângulo ou π é a mesma coisa. São simplesmente formas gráficas de representação diferentes, tá? Que vocês vão ver aqui, ó. Então aqui eu tenho uma configuração triângulo, eu tenho 3 nós, né? Nó A, nó B, nó C, não importa aqui o nome dos nós, tá? Mas em suma eu tenho 3 nós, tá?
e eu tenho as resistências associadas. Notem aqui que por uma questão de representação, a gente mantém sempre o nome da resistência com o nome do nó inverso, né, do nó não conectado. Então RA aqui eu chamo de RA porque o nó NA é o único nó que não está conectado nela. O RC eu chamo de resistência C porque o nó C é o único nó que não está conectado nela. E assim por diante, a gente chama de nó oposto, tá? Isso também pode ser desenhado, é o mesmo circuito, se vocês notarem com calma, tá? Pode ser desenhado como uma estrutura π, tá? Daí vem o nome, né? Triângulo ou π, tá? Notem aqui que o nó C simplesmente foi aberto, tá? Mas é o mesmo nó, né? Não existe, é um fio, pura e simplesmente, não existe nenhum elemento de circuito ali criando mais de um nó, né? Na verdade é um nó único, ok? Segunda configuração que vocês vão encontrar em circuitos que não é nem série nem paralelo, a gente chama de configuração estrela ou simplesmente T, tá? De novo, né, é simplesmente uma questão de como é que vocês desenham o circuito, tá? Mas o circuito essencialmente é o mesmo. Onde a gente basicamente tem uma outra maneira de fazer essas conexões. E a questão toda é, eventualmente, quando vocês encontrarem um circuito triângulo ou um circuito estrela no circuito de vocês não conseguem reduzir ele porque ele não está nem associado de forma em série nem em paralelo. Mas normalmente ao fazer a transformação ou de estrela para triângulo ou de triângulo para estrela, vocês obtêm uma nova configuração de circuito que permite vocês fazerem a redução. Consequentemente, é interessante que a gente faça essa transformação, tá? E aí a pergunta é, como é que eu transformo um circuito no outro? Então já começa pelo seguinte fato, pessoal. É óbvio que fisicamente são circuitos distintos. Então a estrutura do circuito em si, seja do estrela, seja do triângulo, ela é diferente, né? Então o que a gente quer dizer por conversão de um em outro? Basicamente, eu estou dizendo que eu vou fazer uma conversão de uma estrela em triângulo ou de um triângulo em estrela quando o efeito perceptível de um circuito em relação ao outro é indiferente, é indistinguível, melhor dizendo, tá? Ou seja, imagine que eu coloquei aqui dentro da nossa estrelinha aqui melhor dizendo, dentro da nossa estrela não, inverso. Dentro de uma caixa preta eu coloquei o nosso circuito estrela. Perfeito? Eu só tenho o circuito estrela isolado dentro de uma caixinha. Eu só enxergo o nó A, o nó B e o nó C. Perfeito? Eu consigo medir o que aqui? Eu consigo medir qual é a resistência equivalente entre o A e o C, ou entre o A e o B, entre o B e o C. Eu digo que eu consigo fazer uma conversão dessa estrela em um triângulo se, ao medir a resistência entre o nó A e o nó B, por exemplo, eu obtive a mesma resistência independente do que tenha dentro da caixa. Perfeito? Então, suponho que vocês não sabem o que tem ali dentro. O que vocês conhecem efetivamente é qual a resistência equivalente entre os dois nós. Perfeito? E com isso a gente consegue então fazer o processo de conversão. Tá? Então imagine que a gente tenha os circuitos dentro dessa caixa na configuração triângulo. Então vamos pegar aqui a configuração triângulo só para eu mostrar para vocês. Se a gente olha a configuração triângulo aqui, perfeito? E imagina ela, eu não desenhei aqui para vocês na lâmina, mas imagine que a gente botou isso tudo aqui dentro de uma caixinha preta, não enxerga os resistores, tá? Mas enxerga os terminais. Bom, agora fingindo que a caixa não é preta, a caixa é meio transparente. O que a gente veria entre o terminal A e o B? A gente tem a resistência RC e a resistência RB e RA conectada no terminal C. Então, do ponto de vista do A e o B, olhando do nó A nó B para dentro da caixa, eu tenho a resistência C paralelo com a soma da resistência RA e RB. Perfeito? Olhando do nó A e nó C para dentro da caixa, eu tenho o RB paralelo com RC mais RA. E olhando do nó B e do nó C para dentro da caixa, eu tenho o RA paralelo com RB mais RC. Perfeito? Que é o que eu estou mostrando aqui nessas equações. Então isso seria as diferentes resistências percebidas pelos diferentes terminais. Poderia pegar lá um ohmímetro, né? Medir as resistências e eu obteria essencialmente esses valores aqui do ponto de vista dos terminais distintos. Na configuração estrela, por outro lado, eu tenho exatamente a mesma conclusão. Ó. Olhando do nó A e nó C para dentro da caixa, eu teria R1 mais R3.
olhando do nó A e nó B para dentro da caixa, eu teria R1 mais R2. Do nó B e do nó C para dentro da caixa, eu teria o R2 mais R3. Então está aqui as diferentes expressões. Para que os dois circuitos sejam equivalentes, a resistência vista pelos nós A e B no circuito triângulo e a resistência vista dos nós A e B no circuito estrela tem que ser a mesma, ou seja, eu vou igualar. Perfeito? Então aqui eu tenho um sistema de 3 equações, né, relacionando as resistências triângulo às resistências estrela. Então eu consigo aí estabelecer uma relação algébrica de conversão desses caras, tá? Para lembrar vocês dessas relações, eu sugiro que vocês vejam um circuito dentro do outro. Então, a estrela dentro do triângulo. E aí vai ajudar a gente aqui a criar uma regrinha de memorização. Tá? Então, aqui eu estou dando aqui as expressões da conversão triângulo para estrela. Tá? E aí já dou, inclusive, a regra. Né? O que eu quero? Basicamente, para obter o valor na configuração estrela, vou fazer o quê? Vou fazer o produto das duas resistências triângulo ligadas ao nó de interesse, tá? Dividido pela soma das resistências triângulo. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Não estou nem olhando as expressões, vamos pegar aqui o nosso circuito. Então, na verdade, eu quero aqui o R1. Perfeito? Então, R1 eu sei que as duas resistências conectadas no nó dele é RB e RC. Então, eu vou dizer que o R1 é igual a RB vezes RC sobre RA mais RB mais RC. Ali? RB vezes RC sobre RA mais RB mais RC. Vamos aqui para o R3. O R3, as duas resistências conectadas nele é o RA e o RB. Então, vou dizer que o R3 é RA vezes RB sobre RA mais RB mais RC. Perfeito? E, por fim, aqui o R2, as duas resistências conectadas no nó dele é o RA e o RC. Então, vou dizer que o R2 é igual a RA vezes RC sobre RA mais RB mais RC. Vocês vão ver que dá sempre certinho. Aí, inclusive, vocês não precisam se preocupar com nomes aqui das resistências, né? Vocês têm os valores e simplesmente aplicam essa regra aqui de expressão, tá? Na conversão estrela para triângulo, a gente tem sempre o produto das resistências estrela 2, produto das resistências estrela 2 a 2. Então, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, sempre dividido pelo valor da resistência que é oposta à resistência triângulo de interesse. Ou, se vocês preferem de uma outra maneira, a única resistência que não está ligada em RA. Então, vamos ver aqui o nosso circuito. Por exemplo, vamos começar pelo RB aqui, tá? Então eu pego o produto das resistências triângulo 2 a 2, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, dividido pela única resistência que não está conectada no RB, que é o R2. Perfeito? E assim vocês aplicam a regra para obter os demais valores. Vamos fazer aqui dois exemplos agora para mostrar como é que a gente aplica esses conceitos que a gente abordou até então, tá? Vamos pegar esse circuito aqui. Nesse circuito eu quero determinar qual é o valor da tensão da fonte, considerando que eu conheço a tensão em cima de uma das resistências de interesse, tá? A resistência R5. Eu sei que tem 12 volts ali, tá? Então vamos seguir os passos de análise que a gente faria. Notem que a gente está aplicando aqui só leis de Kirchhoff, lei de Ohm, associações, né? Nada de muito complexo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu sempre estabeleço quais são os nós do meu circuito para ter todas as referências para fazer eventuais simplificações, né? Então aqui eu tenho nó A, nó B, nó C, nó D, nó E e nó F. Então, pelo próprio circuito, eu sei que a tensão VEF é 12 volts, tá? E eu quero ver o que eu consigo fazer, tá? A primeira coisa que eu percebo é, se eu olhar do ponto de vista do nó C e nó D para dentro, desconsiderando aqui a resistência de 200 ohms, porque eu não preciso dela para fazer essa visão, estou literalmente olhando aqui do C para D, do C e D para dentro ali desse circuito em direção ao R5, eu vou notar que eu tenho três resistências em série, 50, os 100 ohms do R5 e 50 ohms aqui embaixo. Então, se eu tenho um circuito série, eu consigo usar o conceito de divisor de tensão, tá? Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Vou redesenhar o circuito para mostrar aquilo que eu tenho em termos de circuito série. Vocês poderiam perguntar, mas a resistência de 200 ohms que tem aqui entre C e D não atrapalha? Não, pelo fato que ela está em paralelo com o resto.
Então eu sei que se essa resistência está em paralelo, ela não mexe na minha tensão. Né? Resistências em paralelo, elas apresentam sempre a mesma tensão. Então eu posso isolar o circuito série para determinar qual é a tensão que existe entre os terminais, porque eu sei que essa tensão C e D vai ser a mesma tensão que eu vou ter em cima dos 200 ohms. Então eu consigo fazer isso daqui sem nenhum problema. E aí eu escrevo qual é a expressão do divisor de tensão. Nesse caso, o que eu quero conhecer é VCD. Perfeito? Que é a tensão que me gerou a divisão. Eu não tenho o valor do VCD, mas eu tenho o valor de dos divisores de tensão, que é o divisor de tensão do R5. Então é isso que eu utilizo. Eu sei que a tensão em cima do R5 é a mesma coisa que a tensão VEF, né? Então eu digo que a tensão VEF, que seria a tensão em cima do resistor R5, é o valor do R5, que é 100 ohms, dividido pela resistência equivalente da associação série, vezes a tensão de origem, a tensão que está sendo dividida. Com isso eu chego à conclusão que o VCD é 24 volts. Tá? Uma vez que eu tenho a tensão em cima do VCD, e olhando o circuito original, uma vez que eu conheço a tensão entre esses dois pontos, eu posso simplificar o resto aqui do circuito, todo esse trecho de circuito, a uma resistência única equivalente. Então é isso que eu vou fazer. Estou olhando agora o circuito, eu sei qual é o valor do VCD, VCD é 24 volts, o que eu quero simplesmente é obter uma única resistência a partir disso tudo. Então, de novo, né, usando aquela nossa representação, a associação série eu represento desse jeito, né, 50 em série com 100, em série com 50, paralelo com os 200 ohms. Isso vai me dar uma resistência equivalente de 100 ohms, que me permite agora redesenhar um circuito dessa maneira. E aí vocês notem que o problema voltou a ser o mesmo anterior, né? Eu tenho um circuito série, eu tenho uma tensão que está sendo dividida entre vários resistores, e eu vou aplicar o conceito de divisor de tensão para conseguir determinar essas diferentes tensões. Eu conheço a tensão em cima do resistor aqui de 100 ohms, o resistor CD, tá? Eu sei qual é a tensão CD, então eu vou aplicar simplesmente o divisor em cima dele. Olha, a tensão VCD é a mesma coisa que 100 ohms dividido pela resistência equivalente, que nesse caso é 50 mais 100 mais 40, vezes a tensão que está sendo dividida. Tá? Eu sei que isso tudo tem que dar igual a 24, que é o valor do VCD. Consequentemente, eu consigo descobrir o valor do VF, que é a solução do meu problema. Ok? Bom, então esse daí é um exemplo de aplicação de divisores. Vocês notem que a gente está usando as leis de Kirchhoff, evidentemente, a gente está usando a lei de Ohm, evidentemente, só que o processo de análise ficou mais ágil, tá? Porque eu não tive que caracterizar todas as equações nodais e todas as equações de malha e conseguir isolar e resolver um sistema, se tornou muito mais simples. Se vocês notarem esse circuito aqui de origem e compararem lá com o circuito, o exemplo da aula anterior, vocês vão ver que ele não é um circuito em tudo parecido, tá? Então, na verdade, eu consegui um processo aqui de análise bem mais simples. Obviamente, ele lá no circuito anterior tinha duas fontes, eu sei. Mas é um circuito assim, com uma carona similar a daquele outro caso. O segundo exemplo, para a gente demonstrar que a conversão estrela-triângulo, eu vou mostrar aqui o circuito e vamos dar uma conversada a respeito dele. Então, nesse circuito, gente, a gente não tem aqui como fazer uma associação série nem paralelo, né, se vocês notarem. Esses dois resistores aqui não está caracterizando uma associação série, esses dois não estão em paralelo, e assim vocês vão chegar à conclusão, entre cada um desses pares aqui de resistências não tem uma associação óbvia a ser feita. Mas vocês poderiam notar o quê? Que aqui a gente tem uma configuração triângulo, perfeito? Entre esses três resistores a gente tem uma formação triângulo, tá? Poderia desenhar como um pi aqui facilmente também. Entre esses três resistores aqui eu tenho uma nova configuração triângulo, se vocês notarem, tá? E entre esses três resistores aqui eu tenho um T, né? Perfeitinho ali sendo exibido. Então, na verdade, nesse circuito eu tenho dois triângulos, um triângulo aqui em cima e um triângulo aqui à direita, e eu tenho aqui uma estrela central. Então, vocês poderiam fazer a conversão de qualquer um desses elementos para tentar chegar num circuito alternativo e verificar se vocês conseguiriam fazer reduções subsequentes. Vocês iam perceber que sim, vocês conseguiriam fazer as reduções. Obviamente, uma determinada maneira pode dar mais trabalho que a outra, tá?
Eu aqui vou pelo mais óbvio, tá? Eu tenho aqui uma estrela aqui e isso daí, obviamente, né, gente? A gente esboça o circuito para tentar enxergar isso. Vocês têm que fazer esse exercício, tá? Redesenhar o circuito antes de fazer os cálculos para verificar se isso daí ajudaria vocês. Mas essencialmente, né? Se eu boto uma estrela no lugar aqui, perdão, se eu boto um triângulo no lugar dessa estrela, eu vou ter uma resistência aqui entre esses dois nós, perfeito? Vou ter uma resistência entre esses dois nós, que então vai ficar em paralelo com os 28, e vou ter uma outra resistência entre esses dois nós, então, que vai ficar paralelo em 105. Então eu já anotei aqui que teriam reduções que eu poderia fazer, logo essa é uma boa substituição a ser feita, tá? Mas vamos seguir os nossos processos todos de análise já tradicionais. Então, no nosso processo aí de análise, vocês já sabem que a gente vai marcar todos os nós. Marquei os 4 nós existentes nesse circuito, nó A, nó B, nó C e nó D, tá? Vocês notem que o nó B vai desaparecer quando eu fizer a conversão, não há problema, tá? O que importa é essas existências equivalentes vistas do nó A e D, do nó A e C e do nó C e D, tá? Então, na prática aqui, o que eu vou fazer é justamente substituir essa estrela central por um triângulo equivalente, tá? Vamos fazer isso. Então aqui só para ajudar vocês a enxergarem, né? Desenhei aqui a minha estrela no formato realmente de estrela. Peguei o R1, o R2 e o R3. Vocês vão ver que os nós estão lá identificados, né? R1, R2, R3. Está ali o nó A, nó C, nó D e o nó B central. E vou substituir por esse triângulo aqui. Perfeito? Então lembrando, né, que na conversão triângulo é bastante simples a gente obter os valores aí das resistências desejadas, né? Como é que era? Produto dos valores da estrela 2A2 dividido pela resistência oposta. Então vamos ver aqui, né? Esse meu RC aqui, eu vou ter que pegar o produto R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 dividido pela única resistência que não está conectada nele, que é o R3. Aplico esse raciocínio a todos os meus resistores e vou ter as expressões que vocês estão vendo aqui. Perfeito? Então vou ter aqui o valor do RA como 17,5, do RC como 35 e do RD como 70 ohms. Redesenho o circuito. Meu circuito agora vai ficar esse daqui. Então está aqui o triângulo no lugar daquela estrela que a gente tinha. Perfeito? Gente, isso é extremamente importante, tá? Eu sempre digo para os alunos de circuitos que vocês não devem ter preguiça de redesenhar o circuito quantas vezes forem necessárias para evidenciar as relações que vocês estão procurando. Tá? Então redesenhei aqui, vocês já viram aqui que brincando já desenhei o circuito 4 vezes, tá? Então, nesse caso aqui fica bem óbvio que a gente tem aqui duas resistências em paralelo, o 5 e o D, e também duas resistências em paralelo ali na direita, né? O A com o 4, perfeito? Vou fazer o cálculo então das resistências equivalentes. R5 paralelo com RD vai dar 20, RA paralelo com R4 vai nos dar 15 ohms, perfeito? Redesenho o circuito de novo, e aí eu fico com esse circuitinho bonitinho aqui, certo? Eu quero saber o valor aqui do V, então eu preciso de uma resistência aqui equivalente, tá? Que me permita fazer esse cálculo. Nesse caso aqui é uma associação bem simples, né? 20 ohms em série com 15 ohms em paralelo, tudo isso com 35, tá aqui. 20 mais 15 paralelo com 35 que vai dar 17,5. Aí eu fico com uma única resistência aqui em paralelo, que é com a fonte de corrente que me permite calcular a tensão pretendida facilmente, tá? Então chegamos aí ao final do nosso segundo exemplo. Nosso próximo tópico, aí a gente já entra em mecanismos de análise, tá? Que é o método de análise nodal, que vai ser um método que pega diferentes situações, mas de novo, como eu tô insistindo com vocês, tá? O método de análise nodal continua sendo a aplicação das leis de Kirchhoff, da lei de Ohm, tá? Das associações. É simplesmente uma forma de a gente tentar criar digamos assim, uma forma organizada de análise, tá? Basicamente a gente vai ter um algoritmo, tá? Um mecanismo passo a passo que me permite determinar
Nem sempre o método de nós ou o método de malhas, tá, é a forma mais simples. Muitas vezes vocês têm que pensar em termos de leis de Kirchhoff e associações e divisores, que muitas vezes é um mecanismo significativamente mais simples para solucionar o circuito e também para entender o que está acontecendo dentro dele. Mas então vamos para o nosso próximo tópico de análise nodal. Por hoje é isso.